Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Eu me chamo Valdir César e na aula de hoje nós vamos implementar o endpoint para a atualização de um técnico. Bora botar a mão na massa então, já estou com o meu projeto aberto aqui dentro do nosso Technical Resource. Então aqui na classe Technical Resource, abaixo do nosso método Create, eu vou inicializar aqui o nosso método Update. Então aqui vai ser um response entity, né? Do tipo técnico DTO, vou chamar esse método de update, e aqui nós vamos fazer assim, abre e fecha chaves, como é uma requisição HTTP do tipo put para atualizar uma informação, nós vamos colocar a anotação @putMapping. Beleza, pessoal? Para mim atualizar a informação de um técnico, primeiramente eu preciso buscá-lo na nossa base de dados. E para a gente buscar um técnico na nossa base de dados, a gente precisa do ID dele, né? Então, como a gente vai receber uma variável de path, eu vou colocar aqui, ó, velho igual, aspas duplas aqui, barra, entre chaves, ID. Então, estou informando aqui, olha, eu vou receber uma variável de path, certo? E como eu estou recebendo uma variável de path, eu tenho que informar aqui dentro do nosso método path variable, variável de path, integer é o tipo primitivo dela e nós estamos chamando de ID. Beleza, só que só buscar o técnico na nossa base de dados não resolve o problema. A gente tem que ter as informações atualizadas para a gente poder atribuir essas informações atualizadas àquele técnico que nós buscamos na base de dados, que está desatualizado. Então nós vamos colocar uma vírgula aqui e vamos colocar assim, ó, request body, ou seja, no corpo da requisição nós vamos receber um técnico DTO, deixa eu colocar aqui, que eu vou chamar de objdto. Beleza, só que a gente tem que verificar se os campos que ele passou estão validados, né? Então a gente tem que colocar aqui a validação para ele também, como nós já aprendemos na aula anterior. @valid, e ele vai fazer a validação para a gente se aqueles campos estão atendendo os requisitos que nós passamos. Todos devem estar preenchidos, menos o ID. Beleza, então aqui a gente está recebendo as informações atualizadas e o ID. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou instanciar aqui um técnico DTO, que eu vou chamar de new obj. Ele vai receber um new técnico DTO, chamando o nosso service.update. Então a gente vai passar como argumento o ID e o obj DTO. Esse método não está implementado, ele vai reclamar para a gente, ele vai falar, olha, esse método aqui a gente não encontrou lá no seu serviço. Vamos clicar aqui na lâmpada e selecionar, opa, deixa eu ver aqui porque ele está reclamando, porque eu coloquei técnico com T minúsculo aqui. Então aqui, ó, clicando na lâmpada, nós vamos selecionar Create Method Update. Damos um duplo clique aqui e ele criou para a gente. Só que ele criou aqui abaixo do nosso método privado Find by CPF. Eu vou colocar em cima dele aqui para a gente seguir essa linha aqui de raciocínio. Olha, tem o Find by ID, o Find All, Create, o Update. Vou apagar essas duas linhas aqui. E a primeira coisa que eu preciso fazer é verificar se realmente existe um técnico com o ID passado como um parâmetro. Então eu vou instanciar aqui um técnico, que eu vou chamar de oldObj. Por que oldObj? Porque ele está com as informações desatualizadas. Então é o objeto velho. Ele vai receber então o nosso Find by ID, que é um método que nós já criamos em aulas anteriores. Esse método ele vai verificar se existe ou não esse ID informado na base de dados, um técnico com esse ID. Se não existir, ele lança uma exceção aqui para a gente. Então a gente já consegue aproveitar essa estrutura do Find by ID aqui. Então beleza, se ele não existir, ele nem vai pular para a linha de baixo, porque ele já vai lançar a exceção, mas caso ele exista, nós temos que fazer mais uma validação aqui. Por quê? O que nós temos que validar? Por exemplo, eu vou vir aqui no meu post para ficar um pouco mais claro para vocês. Vou criar uma nova guia aqui, vai ser do tipo put. Eu vou colocar aqui, colocar o host 2.8080 barra técnicos barra 1. Vou pegar as informações de um técnico aqui. Deixa eu pegar um técnico aqui. Esse carinha aqui, ó. Vamos vir aqui então, body raw JSON. Vamos colá-lo aqui, eu vou tirar o ID, não há necessidade porque eu estou passando ele aqui na URL. Vamos supor que eu queira atualizar apenas o meu nome. Então aqui eu vou colocar Valdir César
de Jesus, que é o meu último sobrenome. Então, pessoal, ele vai validar, a gente tem que validar se o CPF que eu estou passando aqui é o meu CPF mesmo, porque pode ser que eu queira atualizar o meu nome e eu passe um outro CPF também, eu quero atualizar também o CPF. Aí eu tenho que verificar se esse CPF já está cadastrado na base de dados. Caso contrário, se ele já estiver cadastrado na base de dados e não for o meu CPF, eu tenho que falar, olha, não é o seu CPF, você não pode utilizar esse CPF porque ele já está cadastrado na base de dados. Então a gente tem que fazer essa validação. Então vamos voltar aqui para o nosso código e vamos fazer essa validação. Se eu vou utilizar o nosso método findByCPF aqui embaixo. Então se o findByCPF, passando o objeto que nós recebemos aqui, ele vai pegar o CPF desse objeto. Se ele for diferente de nulo, significa que ele existe. Beleza, então a gente já consegue fazer uma validação. Então nós vamos colocar um E comercial aqui, o findByCPF, passando o objeto ali que nós recebemos, ponto getID, porque como ele retorna um técnico aqui, né, esse método retorna um técnico, a gente consegue pegar o ID desse técnico. Então a gente vai validar se o técnico que ele encontrou na base de dados com o CPF que nós passamos for o mesmo técnico com o ID que nós estamos recebendo aqui, não for o mesmo ID, a gente tem que lançar uma exceção, porque a gente está tentando atualizar uma informação de um CPF que não é nosso, que já está cadastrado. Então a gente coloca assim, se ele for diferente do nosso ID, aí nós temos que lançar uma exceção. Essa exceção aqui, ó, throw new data integrity violation exception, CPF já cadastrado. Então eu vou copiá-lo e colá-lo aqui. Então tentando explicar mais uma vez para ficar mais claro, pessoal. Eu vou verificar se o CPF que eu passei aqui na nossa base de dados existe no nosso banco. Se ele existir, ele vai retornar um técnico para a gente. Com esse técnico aqui, a gente consegue verificar se o ID desse técnico é o mesmo ID nosso, que nós passamos ali como parâmetro. Se ele for diferente, é porque nós estamos tentando atualizar o nosso CPF passando um CPF que já existe na base de dados. Então a gente tem que fazer essa validação aqui. Beleza, caso ele não entre em nenhuma dessas duas condições aqui, ó, do violação de dados ou do objeto não encontrado, ele vai fazer o seguinte, nós vamos pegar o old obj.setNome e vai receber o obj.dto.getNome. E a mesma coisa vale para os outros campos. Old obj.setCPF, obj.dto.getCPF, old obj.setTelefone, obj.dto.getTelefone. Beleza, então agora a gente atualizou as informações desse técnico que nós buscamos lá na base de dados e a gente precisa salvar essas informações. Para salvar a gente pode dar um return old obj, ou melhor, return repository.save, nós vamos salvar as informações do nosso old obj. Beleza, e como a gente já está retornando aqui, ó, um repository.save dessas informações, ele vai retornar esse objeto com as informações atualizadas aqui no nosso técnico resource. Então aqui a gente já recebe aquele técnico da chamada update e já transforma em um técnico DTO. Então aqui a gente vai salvar tudo e vai retornar agora esse new obj, que está com as informações atualizadas. Então return response entity ponto ok, a gente fez a requisição, ponto, no corpo dessa resposta eu já vou mandar então o nosso new obj, só para a gente fazer um teste. Opa, new obj, beleza, ponto e vírgula, e aqui nós implementamos então o nosso método update, o nosso endpoint para atualização está implementado. Vamos fazer os testes integrados então e verificar se realmente está dando tudo certo. Vamos voltar aqui então na nossa base de dados. Eu vou atualizar aqui
apenas o meu nome. Então, Valdir César de Jesus. Deixa eu tirar o caps lock aqui. Eu vou fazer a requisição, vou dar um send. Esse cara aqui, ó, Valdir César de Jesus, o ID dele é o ID 1. Então eu estou colocando aqui na URL o ID 1. Eu vou dar um send aqui e beleza. Ele deu um status 200 ok, ele atualizou pra gente. Então se eu vir aqui, ó, e dar um send novamente para listar todos os técnicos, esse Valdir César tem que vir com o sobrenome completo. Vou dar um send e beleza, ele veio. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar atualizar o meu técnico novamente, Valdir César, só que agora eu vou passar o CPF de outro técnico, um CPF que já existe na base de dados. Então eu vou vir aqui, vou colocar esse CPF aqui e vou tirar esse nome aqui, ó. Vai ficar só Valdir César agora. Só que eu vou passar um CPF de outro técnico, não é o meu CPF. Vou dar um send aqui e ele vai lançar uma exceção aqui para mim, ó, CPF já cadastrado na base de dados. Porque ele verificou que o CPF que eu passei aqui, existe um técnico com esse CPF, porém não sou eu, é outro técnico. Então ele vai lançar a exceção. E se eu passar aqui um CPF não válido, por exemplo, eu vou colocar 80 aqui no final, ele vai lançar uma exceção aqui para mim, ó, número do registro de contribuinte individual brasileiro, CPF, inválido. Porque nós já tratamos essa exceção aqui, ó, lá na aula anterior. Então ele pegou aqui o field name, que é o CPF, e a mensagem de erro, passando o erro personalizado para a gente. Então a gente já tratou tanto a validação, se a gente está tentando atualizar o técnico aqui com o CPF de outro técnico, quanto a validação se o CPF é válido ou não. Então, se o CPF não for válido, ele não vai aceitar a atualização. Você pode vir aqui, ó, dar um send e você vai ver que o CPF continua o mesmo, tá bem? Então agora se eu vir aqui, ó, e tentar atualizar com o CPF que já existe, ele não deixa. Mas eu vou colocar aqui novamente o CPF meu. Então com o meu CPF aqui ele tem que aceitar a atualização. Eu vou alterar aqui o número do telefone, vai ser 4 zeros no final aqui. Vou dar um send e você vai ver que se nós dermos um send aqui novamente, ele vai listar todos os técnicos com o meu telefone atualizado. Beleza, pessoal, então aqui a gente tratou essa questão de validação para atualização de um técnico, tá bem? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, entendido essa aula. Foi um pouco chatinho a gente fazer essa validação aqui, é um pouco complexo o entendimento. Se você está começando na programação orientada a objeto, é um pouco complicado mesmo, mas como eu sempre sugiro, assista uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que o conhecimento fixe na sua cabeça. Um forte abraço, então, aguardo vocês para a próxima aula. Até mais!